Aconteceu um fato, uma vez de uma escola, que eu trabalhava com educação infantil. E era uma sala de, se eu não me engano, a gente fala aqui maternal 2. E a gente via ali nas crianças a potencialidade deles e a gente queria estimular isso. A gente queria estimular certas propostas. Eu trabalhava com uma outra professora e a gente queria oferecer para aquelas crianças propostas e a coordenadora falava que não. A coordenadora falava que não, falava que não. E o argumento dela era o que mais me deixava irritada, que o argumento dela era: eles são muito pequenininhos. Eles não dão conta porque eles são muito pequenininhos. E cada vez que ela falava isso, me dava raiva, porque eu falava assim, ela está diminuindo a capacidade das crianças, a potencialidade das crianças, porque elas são crianças. E isso não está certo. E desde então isso começou, sabe? E esses fatos foram se repetindo, até que no ano passado, né? Por conta de uma discussão que eu tive com uma vice-diretora, por causa de traçado de uma letra. A gente entrou numa discussão por conta de como traçar ou não traçar a letra, como apresentar o traçado para a criança. E eu resolvi que eu não ia ter mais esse plano B, que era sempre a estabilidade, essa falsa estabilidade de um contrato temporário. Eu decidi que eu não teria plano B e que os meus atendimentos, eles não seriam mais uma fonte de renda extra, porque até então eram. Até então os meus atendimentos eram uma fonte de renda extra que complementavam. Se tiver tá bom, se não tiver também tá bom, porque eu tenho o outro contrato fixo. E aí eu falei, não, a partir de hoje, os meus atendimentos, a minha forma de trabalhar vai ser a minha renda principal. E a partir do momento que eu decidi isso, a partir do momento que eu falei, não existe plano B, as coisas começaram a mudar. E aí eu fui investir nisso. Lembra que eu falei pra vocês, o segundo erro, que era fazer tudo de forma muito intuitiva, que era fazer tudo de qualquer jeito e sempre dava errado e eu pensava que a culpa era da Anne enquanto profissional e não das estratégias que eu precisava usar? Então, o que eu fui fazer? Eu fui estudar. Fui estudar sobre marketing digital, fui estudar sobre imagem, sobre posicionamento. E aí eu fui testando isso que eu fui aprendendo, fui observando aquilo que estava dando certo e aplicando isso na minha empresa, porque hoje eu digo que os meus atendimentos não são só a prática ali com a criança, com as reuniões com as famílias, mas hoje eu tenho uma empresa e eu preciso trabalhar com essa empresa de uma forma efetiva. E aí eu fui criando o meu próprio método, através disso que eu fui estudando, através disso que eu fui testando, que eu fui vendo que dava certo ou que não dava certo. E com esses pequenos passos eu fui vendo grandes resultados. E assim, foi rápido. Foram resultados que eu fui vendo rápido. Então isso foi me motivando justamente nessa coisa, né? Testei, deu certo, isso dá certo e vamos continuar. Isso aqui não. E eu fui vendo, né? Os resultados ali logo na minha agenda. A minha agenda já estava lotada. Então hoje eu atuo com lista de espera. E isso me dá muita segurança. Trabalhar com uma lista de espera, né? Essa falsa estabilidade que eu queria tanto ter nos contratos, hoje com os meus atendimentos é mil vezes mais tranquilo, porque eu sei que a minha agenda ela não vai acabar, que quando eu encerro com uma criança já tem outra esperando e isso vai ser um ciclo que vai se repetir, porque eu já mostrei que o meu trabalho é bom, eu já mostrei que o meu trabalho tem qualidade e eu já tenho pessoas que me indicam, eu tenho pessoas que falam sobre o meu trabalho, sobre os meus resultados, não sou só eu que falo e eu tenho várias provas com isso. Então hoje eu não tenho mais esse medo de ficar sem trabalho, de ficar sem conseguir trabalhar e ter que correr para um contrato de tempo temporário. Eu criei um relacionamento muito bom com as famílias que eu atendo. Eu digo que são amigos. As famílias que eu atendo são famílias amigas. Em nenhum momento, por essas famílias serem amigas, elas desconsideraram o meu profissional. A gente separa muito bem, né? Uma conversa ali, tomar um café, tomar um sorvete e o que é do profissional. Nunca fui desrespeitada. Diferente de quando eu trabalhava nas escolas, que eu não tinha esse apoio das famílias. Então, fui tendo esses resultados. Lotei a agenda, comecei a ampliar o meu resultado com as famílias e, principalmente, eu comecei a ver o resultado no desenvolvimento das crianças que eu atendo.
porque isso era uma grande angústia para mim na sala de aula. Eu fazia de tudo, eu virava do avesso, eu corria atrás, mas parece que a sala de aula sempre caminhava muito devagar, muito devagar. E eu colocava a culpa desse resultado em mim, quando na verdade hoje eu entendo que a culpa de uma sala de aula não estar andando bem não é só culpa do professor. É culpa de todo o contexto. Às vezes você tem um aluno lá que não te deixa dar aula, que tem um problema de comportamento que você precisa resolver. É falta de um material que você não tem, um recurso que você não tem. E aí você não tem o apoio, né, às vezes, da tua coordenação, da tua direção, das famílias. Então, é um contexto todo que atrapalha o desenvolvimento da sala. Mas eu olhava como se o problema fosse somente eu. Então, quando eu consegui ver essas crianças se desenvolverem e ter resultados positivos, e eu ver que eu estava fazendo a diferença na vida dessas crianças e dessas famílias, isso para mim foi, sabe, um dos maiores resultados que eu tive. Eu comecei a ter liberdade com os meus horários, liberdade financeira. Então, os meus horários, eu que organizo, eu que faço. Por ter esse bom diálogo, esse bom relacionamento com as famílias, quando eu tenho um compromisso que eu preciso mudar a agenda, que eu preciso conversar, tá ok. Da mesma forma que se eles têm um compromisso, eles precisam conversar comigo, a gente precisa mudar, também tá ok. Não tem aquela coisa de cumprir horário só por cumprir, igual a gente muitas vezes tem na escola. Isso me frustra muito também, sabe? Ter que ir na escola só pra preencher horário, sendo que você poderia estar fazendo um monte de coisa, né? E eu comecei a ter, então, essa liberdade de horários, essa liberdade financeira que eu sempre sonhei. Quando eu cheguei aí aos meus 6 mil reais por mês. Então, se assim como eu, você percebeu que a sala de aula não é mais o seu lugar, você precisa começar a colocar, dar esses passos concretos em direção à sua mudança.